Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Judas. Judas, penúltimo livro da Bíblia. Existem 3 Judas, pelo menos, relatados mais importantes na Bíblia, tá bem? Judas Iscariotes, esse é o que traiu Jesus. Judas Tadeu, discípulo de Jesus. Eram 2 discípulos com o nome Judas. Estou imaginando na hora da mesa, um de vocês vai me trair, né? E depois pensou, será que é Judas? Não, que Judas? Né? E ainda tem um outro Judas. O terceiro é o que escreveu essa epístola universal. Esse Judas é irmão de Jesus. Maria, ela teve outros filhos após Jesus. Então essa ideia de uma virginalidade eterna de Maria simplesmente não existe. Aliás, nossos amigos e irmãos católicos parece que aderiram ao Sola Gratia ou Solos Críticos, mas aderiram, né? O Papa atual determinou que só há um Redentor, e o nome é Jesus Cristo. Falta mais 4 sóis só. Tá ótimo, já é um bom caminho, gente. Como nós vamos trazer uma palavra sobre apologética, que é a defesa da fé cristã, também cabe esse tipo de comentário, mas amo nossos irmãos católicos. Esse Judas é irmão de Jesus. Maria teve outros 4 filhos. Como é que a gente sabe que Maria teve filhos? Em determinado momento Jesus estava em casa e as pessoas dizem, Jesus, aí fora está a tua família, tua mãe e teus irmãos. E Jesus diz assim, minha família são os que fazem a vontade do meu Pai. Aqueles que buscam aqui fazer a vontade de Deus. Diga para quem está ao seu lado, você então é família de Jesus. Coisa maravilhosa, né? Olha que eu não falei, faz a vontade, busca fazer. Eu faço de tudo para não fazer a vontade dele, eu não consigo, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a gente pelo menos tem que tentar buscar de todas as formas fazer a vontade. E Judas, assim como Tiago, que também não é o Tiago maior nem o Tiago menor, irmão de Jesus, só acreditaram que Jesus era verdadeiramente o Messias depois que ele ressuscitou. E daí vocês cobrando, dizendo assim, poxa, eu já prego aqui em casa, dou testemunho e ninguém quer acreditar em Jesus Cristo. Santo de casa não faz milagre, a começar por Jesus, como nenhum de nós é melhor que ele. Não se cobre em relação a isso, mas permaneça dando testemunho da sua fé. Amém ou não amém? Amém, irmãos? Amém. Judas só tem um capítulo. Toda vez que um livro só tem um capítulo, são 2 livros na Bíblia que tem apenas um capítulo, o livro de Judas, ou a epístola de Judas e a epístola de Filemão. Nós não dizemos Judas capítulo 1, versículo 3 e 4. Nós já podemos dizer imediatamente Judas, versículos 3 e 4, a palavra do Senhor diz assim: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos, de uma vez por todas. Verso 4: porquanto certos indivíduos, preste atenção nisso, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Vamos orar mais um pouco? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E que nessa noite, a começar dos meus ouvidos, no meu coração, e estendendo-se a todos os irmãos que aqui estão, ou aqueles
que nos acompanham pelo advento da internet ou lá fora, Senhor, que ela possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um, e que nós não sejamos enganados pelas astutas ciladas do inimigo. Afinal, Senhor, teu povo perece por falta de conhecimento e queremos, Senhor, cada vez mais crescer em graça, estatura e conhecimento da tua parte. Assim, Senhor, que nós não possamos cair no engano do inimigo. É isso que nós choramos, crendo que agradecemos. No nome de Jesus, você diz amém? Amém. Meus irmãos, Judas 3 e 4, o irmão de Jesus vai alertar, já no início da era da igreja, a igreja que ainda não era institucionalizada, mas que estava presente nas casas de cada um dos irmãos, a respeito dos perigos dos falsos ensinamentos, no qual um cristão pode estar submetido. E nada de novo existe no fronte, até hoje. Sejam as heresias ou seitas que propagam pensamentos da época de Jesus, ou mesmo posteriores a Jesus, nos primeiros séculos da igreja, ainda perduram até os dias atuais. Outras vezes surgem outras seitas ou outros pensamentos desvirtuando a verdade única e irremediável do Evangelho, Jesus Cristo morto e ressurreto ao terceiro dia. Não há outro Evangelho além desse. Qualquer coisa que seja pregada que vá de encontro é quando vai contrário. Agora, alguém em português. Ao encontro é quando a gente se aproxima, quando vai de encontro, vai repelindo o Evangelho, a gente deve também repelir do lado de cá. Eu não vou buscar, apesar que eu já citei alguns irmãos, eu cito irmãos, porque temos a mesma base doutrinária que os nossos irmãos e amigos católicos, mas vocês vão perceber no decorrer dessa pregação algumas seitas e heresias dos dias de hoje. Não vou citar o nome delas para a gente não dar nenhum tipo de crédito, mas vocês vão entender que esses perigos estão mais perto de nós do que nós podemos imaginar. O Judas, ele vai falar que certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. E ele ainda descreve as características dessa pessoa, ou desse conjunto de pessoas, dizendo que elas são ímpias, que elas adulteraram a graça. Sabe o que significa? Prostituíram a graça de Deus. Sim, a graça é um favor imerecido. Ele é um dom gratuito, mas ele não é um favor prostituído. Você pode dizer amém? Amém. O que seria um favor prostituído? Você veio pela graça, foi alcançado por ela e agora pode fazer qualquer coisa que lhe dá na telha. O Evangelho não negocia com esse tipo de conduta. O Evangelho requer renúncia, abrir mão dos pecados, consciência desses pecados, em alguns momentos, inclusive, confissão pública dos pecados, para que assim o Senhor possa nos perdoar e nós possamos viver um processo chamado santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pergunta para quem está falando: você quer ver Deus? Pergunta mais forte para ele, para ele entender o tamanho do peso da pergunta. Você quer ver Deus? Diga assim para ele: seja santo, como Jesus é santo, renuncie seus pecados e aceite a graça de Jesus. Amém. Eu acredito que todos nós aqui já buscamos isso. Ele ainda descreve dizendo o seguinte: que essas pessoas são ímpias, adulteraram a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus como nosso único soberano e Senhor. Deixa isso aqui mesmo, que hoje a pilha não está ajudando, tá bem?
O Senhor Jesus, já nos seus tempos, alertava seus contemporâneos, seus discípulos, as multidões que os cercavam, a respeito de uma coisa chamada fermento dos fariseus. Em Mateus 16, verso 6, diz: guardai-vos do fermento dos fariseus, e ele amplia, dos saduceus também. E esse mesmo Judas ensina que nós devemos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada aos santos. A história se repete, séculos atrás de séculos, as heresias às vezes só mudam de nome, as seitas às vezes só mudam de nome, mas o espírito que move essas seitas e heresias é o mesmo. Espírito de enganação, de soberba e de independência de Deus. O primeiro enganador, ou a primeira seita que surgiu na história da humanidade, foi dentro do próprio paraíso de Deus. Quando a serpente disse: se vocês comerem do fruto, não da maçã, não do coco, não da melancia, se comerem do fruto, tiverem essa atitude, vocês serão iguais a Deus. Ali era estabelecida uma nova religião, a religião do bel prazer, a religião do umbigo sendo olhado apenas para ele, a religião de querer se equiparar a Deus. Mas em Jesus, na cruz do Calvário, ele nos religou com o Pai. Por um Adão entrou o pecado, pelo segundo Adão entrou a graça e a misericórdia. Eu vou dividir essa pregação em 3 pontos: seitas da época de Jesus, seitas do início da igreja, seitas e heresias dos dias atuais. Fique atento e perceba o quanto isso está próximo de nós. Se a gente fosse falar os reis da seita, com certeza esse grupo estaria na primeira categoria. Sabe aquele quadro do Marcos Mion, quando dizem assim: qual foi a palavra mais citada? Né? Ele faz uma comparação. Por exemplo, eletrodomésticos em casa. Fizemos uma pesquisa com 100 pessoas na rua, e qual é a palavra que foi mais citada? Você diz assim: televisor. 56 pessoas disseram televisor. Geladeira. 33 pessoas disseram geladeira. Micro-ondas. Se a gente fizesse isso com as seitas e heresias que todos nós conhecemos, que são do tempo de Jesus, esse com certeza estaria no primeiro lugar: os fariseus. Mas eu preciso dizer que nem só de maldade viviam os fariseus. Existe um contexto de 400 anos do silêncio profético do Senhor, desde a escrita do profeta Malaquias até o primeiro evangelho, o de Mateus. O primeiro evangelho na sequência do que nós temos, porque o primeiro evangelho foi o de Marcos. De 400 anos de silêncio profético de Deus. Nenhum profeta naquele período se levantou. Israel passou a ser atacado pelo mundo grego, especialmente por Alexandre o Grande, que tinha uma cultura chamada cultura helenística. O que era o helenismo? Basicamente isso. Alexandre conquistava um lugar e, ao invés de impor a religião dele mesmo àquele lugar, ele permitia que aquele povo continuasse exercendo a sua religião, porém pagando altos tributos aos seus sacerdotes e ao seu palácio. Isso corrompia rapidamente a fé de qualquer território. Era assim que surgia, por exemplo, o sincretismo religioso, que existe até hoje, que é a mistura de 2 ou mais tipos de matrizes de fé. Foi exatamente nesse período dos 400 anos do silêncio profético de Deus que se aconteceu no povo de Israel uma coisa chamada Revolução dos Macabeus. Por exemplo, na Bíblia Católica existem 2 dos 7 livros apócrifos
chamados primeiro Macabeus, segundo Macabeus. É isso, Priscila. Priscila que foi católica durante muito tempo, assim como eu, deve saber isso. Tem ainda os livros de Tobias, Judite, Eclesiásticos, Sabedoria, são outros livros que estão contidos no cânon da Igreja Católica. Foram exatamente os fariseus que nesses 400 anos se organizaram e botaram o povo grego para correr e não permitiu que os gregos dominassem o povo de Israel. Já na época de Jesus, eles não tinham a mesma força de 400 anos antes. Na época de Jesus, Jerusalém estava sitiada por Roma. Jesus nasce na época de um Herodes, são 4 Herodes que tem na Bíblia. Um dos Herodes do nascimento de Jesus é exatamente o Herodes que manda matar Jesus, é aquele que recebe os reis vindos do Oriente e mata as crianças de até 2 anos de idade, mostrando como se fosse a história lá atrás de Moisés, que Faraó mandou matar as crianças até 2 anos de idade. E o outro Herodes que manda matar Jesus, ou que participa do julgamento de Jesus, já é Jesus com 33 anos, mas sendo outros 2 Herodes, tá bem? A religião estava corrompida, a política de Israel estava corrompida, a vida cultural do povo israelita estava corrompida, e os fariseus agora eram a casta dominante, ou a seita judaica dominante do povo hebreu. Eles tomaram conta do Sinédrio. No Sinédrio tinham vários partidos. Imagine que você esteja na Câmara dos Deputados. Você tem partido de direita, partido de centro, partido de esquerda, não é isso? Naquela época tinha os partidários dos fariseus, os partidários dos saduceus, os partidários dos escribas, os partidários dos essênios e outros tipos de partidos que existiam dentro da religião judaica. E se nós formos escrever os fariseus por um nome, seria a heresia da hipocrisia. Rodrigo, tem hipocrisia no meio da igreja hoje em dia? Não. Tem muita, não? Tem hipocrisia, Marcelo, dentro da igreja? Tem hipocrisia, Roger, dentro da igreja? Então o farisaísmo ainda está vivo dentro das igrejas. Por que é que eles eram hipócritas? Jesus várias vezes disse assim: olha, está vendo aqueles homens ali no meio da praça, dizendo e batendo no peito, dizendo assim: eu estou de jejum. A recompensa deles já foi dada. Sabe qual é a recompensa deles? O povo ficar com a atenção virada para eles. Mas não hajam com essa mesma hipocrisia. Toda vez que vocês orarem, toda vez que vocês jejuarem, entre na porta, pela porta do seu quarto, feche a porta, tranque ela, ore em secreto, que o seu Pai que está em secreto te recompensará. Aleluia! Nós não podemos permitir que a hipocrisia, que é o mesmo sentimento vindo do farisaísmo, ocupe as tribunas das igrejas do dia de hoje. E pior, eles se transpareciam como homens zelosos e cuidadores ou guardiões da lei. Paulo, fariseu dos fariseus. Imagina o nível de conhecimento de Paulo para ele se autoafirmar como fariseu dos fariseus. Nicodemos, descrito em João, no capítulo de número 3, um fariseu que ficou a um passo apenas de quebrar toda a sua hipocrisia e se render aos pés de Jesus. Olha o perigo do farisaísmo na igreja. Olha o perigo da hipocrisia na igreja. Nicodemos se embebeceu por muitos anos daquela seita religiosa. E mesmo o Senhor próprio dizendo para ele: é necessário nascer de novo, ele não compreendia o que era o novo nascimento. Porque muitas vezes, se a gente alimentar a hipocrisia, vai ser maior do que o poder que o Evangelho tem para nos transformar. Era Jesus, meu irmão, anunciando o Evangelho.
E aquele homem não teve força suficiente para abandonar suas práticas e agarrar-se com Jesus. Mateus 15, 7, 8 e 9, diz assim, ó: hipócritas. Jesus pregasse hoje em dia, não ia sobrar pedra sobre pedra. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hipocrisia. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras de homens. Doutrina é a palavra de Deus. Costume é regra humana. Nenhum costume está acima da doutrina bíblica. E as igrejas estão perecendo por colocarem costume acima da verdadeira doutrina. Eu não preciso nem citar, você já lembrou aí. Falando-se num zelo. Anos atrás tinham igrejas que diziam assim: televisão é a caixa do diabo. Década de 80 é isso. E quem tem a caixa do diabo em casa tem parte com o diabo. Hoje essa mesma igreja tem uma rede de televisão. O que é isso, se não é hipocrisia? Sim ou não? Então é preciso ter muito cuidado, ao mesmo tempo que a gente não pode abraçar uma libertinagem para que possamos cair. É preciso um equilíbrio. Pegue sua Bíblia aí, meu irmão. Olha aí a bússola que vai equilibrar a sua vida. O equilíbrio está aí. Nem tanto, nem tão pouco. O suficiente para que a gente possa permanecer de pé. Em outro momento, Jesus olha para eles e dizem: vocês colocam cargas profundas para os homens carregarem. Mas vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O peso que Jesus coloca é totalmente diferente do que muitas vezes a religiosidade coloca sobre nós. O farisaísmo é a heresia do orgulho religioso. Meu irmão, se você acha que outra igreja que nesse momento está aberta e onde há crentes sinceros e honestos levantando suas mãos para adorar e bendizer o santo nome do Senhor, que nessa igreja todo mundo vai para o inferno, cuidado, porque muito provavelmente é você ou sou eu que estamos mais perto desse inferno do que eles. O que importa é que o Evangelho seja pregado, Filipenses 1. Se por motivos nobres ou escusos, que o Evangelho seja pregado. Tem gente se convertendo em igreja pentecostal, neopentecostal, reformada. Tem gente que se convertendo em igreja tradicional. Mas se a pessoa vai para qualquer um tipo de denominação dessa e não tem renúncia, provavelmente está na igreja farisaica. Aí você tem que ter um cuidado, porque provavelmente é possível que você vá no mesmo caminho da hipocrisia dos fariseus. Ainda hoje, muitos confundem santidade com aparência. E essa é uma prática bem clara dos fariseus. Eles abatiam o rosto para que todo mundo dissesse assim: olha, eles estão de jejum. Estou imaginando hoje Paulo ou Jesus chegando na porta de alguma das igrejas dizendo: está vendo? Bíblia no sovaco, paletó com 3 botões, o meu não fecha alguns carros. Então por isso que eu não uso atualmente. Eu descobri que paletó aberto é blazer. Depois disso eu sou feliz.
paletó, o que quer que seja de visibilidade e um coração impuro. Jesus chamava isso de quê? Sepulcro caiado. Por fora, tá lindo. Dia de finados, você visita lá, né? Tá lindo, maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa, Roger. Que bonitinho, que arrumadinho. Anda com a Bíblia debaixo do sovaco, a Bíblia no capô do carro, ali na parte da nave do carro. Tem a Bíblia na estante, mas não tem a Bíblia no coração. Diga assim comigo, misericórdia. Misericórdia. A tua palavra, Senhor, escondi para não pecar contra o Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. João 15, vós já estáis limpos pela palavra. Não adianta fingir santidade e ser como um sepulcro caiado, fazendo orações públicas e pecados privados. Amém? Amém. Saduceus, fariseu é o rei. Caldeirão com Mion. Qual é o segundo? Saduceus. Saduceus eu traria como a seita do racionalismo. Meu irmão, eu sou um entusiasta da razão. Eu sou um entusiasta da ciência. Eu gosto do pensamento. Eu gosto da filosofia. Eu gosto do conhecimento. Eu acho que eu tenho muito ainda a aprender e a desenvolver. Todos nós precisamos, como oramos aqui pelas crianças, crescer em graça, estatura e conhecimento. Mas a razão não pode ser de Deus para nós. No século XVI surgiu um movimento no mundo chamado Iluminismo, onde a razão se sobrepôs à fé. E quando a gente coloca a razão acima da fé, a gente está tornando aquele pensamento um Deus. João Calvino dizia que o coração do homem, escute isso, viu? É uma fábrica de ídolos. E ela não para, Rodrigo, em nenhum momento de buscar fabricar um ídolo. É o chefe, é a parede da igreja, é uma pessoa, é o dinheiro, é um líder, é um filho que muitas vezes ocupa o lugar de Deus. E não pode. Os saduceus negavam a ressurreição na carne, negavam a existência dos anjos e negavam o sobrenatural. Coloca aí para mim, por favor, Alisson. Atos 23, 8. Diz assim, ó. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Opa! Ponto para os fariseus. Parabéns, vocês só são hipócritas. Só, como se fosse apenas. Já os saduceus, além de toda a desgraça que eles tinham, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam no sobrenatural, da existência de anjos, nem de espíritos. Eu quero saber como é que esse povo acreditava em Deus. Já que Deus é espírito. E importa que ele seja adorado em espírito e em luz. Então não tem como acreditar em Deus. Eles se embebeciam, ou se embebediam, não sei, vou aprender essa daí. Já falei duas vezes hoje e as duas eu acho que eu falei errado. Se bebedavam. Né? Nas práticas sofistas da Grécia, da crença de separação total entre o corpo e o mundo das ideias, que na realidade é a nossa alma. Então eles eram meio que ateístas, né? Gnósticos seria a palavra mais adequada. Qual a diferença de um ateu para um gnóstico? Um ateu não acredita em nenhum Deus. Em certa medida nós somos ateus. Ateus do Deus dos outros. Você acredita em Brahma? Brahma não é a cerveja não, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus. Deus hindu. Em Ganesh, você acredita? Você acredita em Ra, Amon, Atom, Tucanatom? Você acredita em Zeus, Atena?
A não ser que você assistiu Cavaleiros do Zodíaco. Certa medida nós não acreditamos. Mas nós não somos em totalidade ateus. Nós somos crentes, lavados, salvos e remidos em Cristo Jesus. O gnóstico já tem uma diferença. Ele acredita, no geral, que existe uma força no universo que pode ou não ser Deus. E que talvez seja chamado de natureza, que seja chamado de energia, que seja chamado de cosmos. Ele é sua força, pega as ondas. Quem assistiu ali sabe, meu irmão. O que foi, Tiago? Lembrou, né? Ele lembrou quando ele era Ceia, o outro era Ike. Pegasus, Ele acredita dessa forma. E ele pode até chamar isso de Deus. Mas não necessariamente é Deus para ele. É um acaso, vai me proteger enquanto eu andar distraído. Titãs. Digam isso. Você citou titãs no meio da pregação. Tem crente cantando isso, né? Lá, caso vai. Não, aí já é demais. Voltando lá, volta lá, Alisson. Eles não acreditam nos espíritos, não acreditam em anjos, não acreditam na ressurreição. Eles eram os liberais da fé judaica e eles eram influenciados pela cultura grega. Hoje o mesmo espírito, infelizmente, meus irmãos, opera nas teologias modernas, teologias que negam milagres. A igreja lá acredita em milagres, sim ou não? Eu acredito, meu irmão. Acredita ou não, pastor Lama? Aqui ele não está aqui hoje, está aplicando Enem, mas se eu perguntar a ele, ele acredita também. Visíveis e invisíveis. Visíveis e invisíveis. Eita glória, meu irmão. Eita. Começa não, Barão. Vamos pegar lugar na terra aqui. Acredita ou não acredita hoje não? Milagres, sinais, maravilhas, expulsão de entidades demoníacas, pessoas sendo curadas. Quer um milagre aqui agora? Diga para quem está do seu lado, você é um milagre visível. Você é um milagre visível. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Então não tem como ser saduceu na igreja atual. Pessoas que, para elas, a inspiração das Escrituras não é verdadeira. São eles que dizem crer em Deus, mas não creem no seu poder. Eu até acho que Deus existe. Pensam assim. Mas poderoso, negando o atributo da onipotência de Deus e tantos outros atributos incomunicáveis do Senhor. Outra seita na época de Jesus, os zelotes. Tinha um discípulo de Jesus que era dessa seita. Jesus foi lá resgatar ele de lá de dentro. Simão Zelote. O nome já diz, zeloso. Esses camaradas eram a heresia do extremismo. Os zelotes eram nacionalistas radicais. Eles acreditavam no Messias que voltaria com a espada para degolar aqueles que subjugaram o povo judeu. E se assim fosse, não teria acontecido do povo judeu ou hebreu ter sido subjugado por Faraó no Egito, por Nabucodonosor na Babilônia. Foi o povo que mais sofreu na história, meu irmão. Pelos romanos. E está pensando que está tão longe esse sofrimento? 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial. Os campos de concentração da Alemanha nazista. 6 milhões de judeus assassinados. Hoje, no mundo islã, pastora Débora, vocês viram o que aconteceu em Nova York, né? O islamismo vai dominar o mundo. Sinto muito. O Islã irá dominar. E deixa eu dizer para vocês, em termos de fé, ele está anos-luz na frente da gente. Um Islã ora 5 vezes ao dia. Virado para a Meca. Ele tem que ter uma bússola para saber.
Um Islã tem que visitar pelo menos uma vez na vida a cidade de Meca, onde está a Kaaba, e dar 7 voltas ao redor da Kaaba. E você acha que importa se ele é deficiente? Ele tem que ir. Porque senão ele não é salvo. O Islã tem que acreditar verdadeiramente que Allah é Deus e que Maomé é o seu profeta. E você pensa que o Islã não acredita em Jesus? Não é. Jesus está descrito no Corão. Maria está descrita no Corão. Anjos estão descritos no Corão. Maomé, quando saiu de Meca para Medina, disse assim: o anjo Gabriel me apareceu e disse que eu sou o único profeta. A religião islâmica é uma das 3 religiões abraâmicas: cristianismo, judaísmo e islamismo. Nasceu. Está pensando que essa guerra de agora, está pensando que vai acabar assim? Não é assim. E a gente está brincando. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente diz assim, missões, né? Vai vir aqui. O pessoal da Portas Abertas, esse domingo ou outro, depois da ceia. Escute o que eu vou falar, eles vão falar isso, eu não tenho dúvida. Eu nem falei nada com eles, mas eu não tenho dúvida disso aqui. Mas vamos para a África, a gente fala em missões, né? Vamos para a África. Sabe qual é o continente menos evangelizado do mundo hoje? Europa. Onde nasceu a reforma protestante. Tem igreja na Europa virando boate gay. Que eu já antecipo uma outra seita chamada liberalismo teológico nos dias atuais. E se a gente não der conta, nossas igrejas aqui vão virar boates. Vão dizer assim, agora é gospel. Forró gospel. Boate gospel. Já vão enfrentar o inferno gospel.
Cristo
criar um evangelho místico. Tem gente fazendo de Jesus bola de cristal. Ou fazendo a Bíblia bola de cristal. Judas se parar. Não parece que Jesus é Jesus. O que quiser fazer, faz o ingresso. Pegava o ciclo assim, parece que não. E quando a pessoa vai ao evangelho, ela é uma bola de cristal. O que fazer no evangelho, meus irmãos? Todo dia. Ou o chato qual é o Lula. Vem aqui receber essa dose. Jesus era para você. Não tem nada de chamar de terrível. Não posso falar mais sobre isso. Não posso falar. Mas ela é perigosa. Jesus tem a palavra certa. E achando que é. Você é do signo de Áries. Você que nasceu em 3 de dezembro. Jesus me mostrou a legal que a lua que Júpiter faz Sagitário. Ele diz assim para mim, Sagitário. Mas que significa Sagitário? Estourou uma coisa aqui na cabeça. Talvez os estudos de igreja. Hoje, esse mesmo Espírito Santo faz movimentos esotéricos cristãos, revelações secretas e novas funções. Na área eterna, jogador. Então, é uma dificuldade enorme. Esotéricos cristãos, começam a fazer irmão, meu irmão. Liberou, vou falar. Fellowship, muito bom. A fellowship é mano. Você passa 2 horas aí, cai devagarinho, e cai de novo em tua mão, e cai até você cair. Eu já fui na igreja, o pai, ele perdeu minutos. E eu fiquei, meu Jesus, eu acho que eu comecei a cantar com 3 minutos, eu sou de 42. Eu já estava falando desse cara. E eu tinha até dificuldade, irmão, até toco hoje, isso aqui, essa dificuldade. É mantra, não mora o coração dele. E se for para você aceitar Jesus, eu já falei isso aqui. E liberar na minha também, graças a Deus, eu vou passar aqui e não está falando para ninguém aceitar Jesus, não. Jesus não tem honra, dizendo, você é pecador, você está numa condição de ir para o inferno, e Jesus quer liberar. Se isso não fosse suficiente para a pessoa entregar a vida dela para Jesus, vai ser 30 minutos, 40 minutos, ela suplicando para ela cuidar, ela vai se entregar, e está cheio. Vai dizer que ela é confortável. Aí vamos lá na frente entregar. Liberar é isso que Jesus falou, não é um saco da palavra, ele diz assim, olha Jesus, o que é? Jesus é muito precioso para ser oferecido, meu irmão. Não está falando que ele é aos mortos. Ele tem um preço muito alto. Está atuando um pecador. Eu ouvi uma vez, Jeremias de Calvino, eu disse que Jesus é de nós. Então a gente passa por uma palavra de esperança. Eu acredito na graça
E esse coral
Classes sociais em que Deus ama somente os oprimidos.
Para
Ele se posicionou. E aí as portas do inferno vão perceber. Olha, quando a conversa aqui é muito, que nós temos um crente lá, nós vamos falar da verdade desse lugar. O apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 4, 3. Dois dos versículos que a gente aula. 2 Timóteo 4, 3. Que cara é esse? Que cara é religião, velho? Acho que não cara certo, não. Por quanto chegará o tempo, volta do leão, volta lá. Versículo 2. Vamos pegar um pouquinho. Timóteo, sorte, a Bíblia é assim, sorte, sorte. Prega a palavra, insista em forte, como ser, tem coragem, com paciência, e sã doutrina, verso 3, Mateus 5, diz assim, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo uma coceira no ouvido, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Prega a palavra e insiste. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Verso 5. Tu, no entanto, seja equilibrado em tudo, suporte os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Aleluia. Não suportarão a verdade. Não vou negociar isso aqui na igreja lá. Junião não vai negociar isso aqui na igreja lá. Lama não vai negociar isso aqui na igreja lá. Aquilo não vai negociar isso aqui na igreja lá. A verdade está aí, acabou. A verdade é essa, acabou. Esse é o evangelho de verdade. Não é porque eu estou pregando, não. É o que está escrito ali, minha gente. E o último versículo que eu queria ler é Hebreus 10, 23. 22 e 23. Se liga aí, pessoal. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos. Aspergir, eu pegar essa água aqui e jogar. Vai molhando o seu coração. Não é encharcar, vai molhando. Vai molhando. Daqui a pouco ele vai estar cheio. Aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Verso 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Fique de pé, por favor. Deus não me chamou para pregar a gracinha, não. Pelo amor de Deus, Deus me chamou para pregar o Evangelho. Amém. O Evangelho é isso aqui, ó, que a gente leu hoje. Essa papagaiada da prosperidade, coach, liberal, relativista, que se instalou nas igrejas hoje, isso não é Evangelho. Ninguém vai poder imputar a nós essa culpa e dizer, não fomos ensinados. Vocês estão sendo ensinados. Liberdade. A igreja lá é livre. Você pode dizer amém? Amém. Amados. Nós somos amados por Jesus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Você pode dizer aleluia? Aleluia.